Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso sobre a revisão histórica da habitação social no Brasil. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com o período a partir da desestruturação do BNH, da extinção do BNH, né, e que corresponde exatamente ao período da redemocratização do país, né, nos anos 80 e nos anos 90. Né. É um momento extremamente importante da história do nosso país, né, porque é um momento que a gente sai da ditadura militar, do regime autoritário, o período que vamos eleger os governadores pela via eleitoral, né? Eles, na ditadura eles eram indicados pelo presidente, praticamente assim, né? Embora formalmente eleitos pelas assembleias, eles eram indicados pelo governo federal. E também vamos estudar como que nesse período os movimentos sociais crescem no Brasil. É um período de redemocratização, mas um período de redemocratização que se fez com uma forte participação do movimento sindical, do movimento popular, do movimento das periferias, do movimento de moradia, movimento de saúde, uma série de movimentos que são fundamentais para criar novos parâmetros, novos paradigmas na habitação social no Brasil. É também, do meu ponto de vista pessoal, né, um momento que eu vou estudar como se fosse um período histórico, mas eu sou um ator desse período, porque exatamente nos anos 80 que eu começo a trabalhar com o tema da habitação, né, não só como pesquisador, que eu, né, já na faculdade, quando eu fiz faculdade, fiz os meus primeiros estudos, primeiras pesquisas, né, como aquele que resultou no livro Periferias, né, mas também vou estudar e vou atuar concretamente dando assessoria para os movimentos sociais no primeiro momento. Depois, como presidente do Sindicato dos Arquitetos, vou discutir o papel dos arquitetos, um novo papel dos arquitetos na questão da habitação e, finalmente, no governo da Luiza Erundina, eu vou ser o superintendente de habitação popular e eu vou mostrar bastante dessa minha experiência na cidade de São Paulo durante o governo da Luiza Erundina. Então, é um momento que eu, né, obviamente, estou falando de história, mas também estou falando um pouco da minha experiência pessoal. Então, essa crise econômica da ditadura também vai gerar uma crise econômica, aliás, uma crise no sistema financeiro da habitação. Né? Na verdade, assim, o sistema financeiro da habitação, né, que tinha, né, o seu, né, principal agente era o BNH, ele estava baseado num equilíbrio de sustentabilidade econômica, porque os recursos vinham do FGTS e da poupança, como nós já explicamos em aulas anteriores. E esses recursos eram retornáveis, eles pertenciam aos trabalhadores, no caso do FGTS, e aos poupadores, no caso da poupança. Obviamente, a partir do momento em que a inflação começa a acelerar, né, esses instrumentos, né, do período, né, da correção monetária também vão se acelerar e isso vai gerar um aumento inusitado das prestações. Né? As prestações, então, começam a não ser pagas pelos mutuários, porque os salários, por conta da mesma crise econômica, não estavam acompanhando a inflação e ainda muito desemprego, né? Foi um período de 81, 82, 83, 84, períodos de muito desemprego no país e, portanto, um período em que as pessoas não conseguiam mais pagar as prestações. E o governo federal, já no caso da ditadura militar, teve que tomar providências para tentar adequar o salário dos mutuários às prestações. E isso gerou, então, reduções das prestações e uma diferença cada vez maior entre o que se pagava e os saldos devedores. Os saldos devedores continuavam crescendo de acordo com a correção monetária. Isso vai gerar um desequilíbrio enorme no sistema financeiro da habitação, o que vai fazer com que o governo federal, então, praticamente, ele reduza, para não falar paralise, os financiamentos habitacionais. Na verdade, o que nós vamos ter, e aqui a gente vê no slide seguinte, fica muito claro, aqui no começo de 82, as unidades financiadas pelos recursos do sistema financeiro da habitação, chega a 350 mil unidades no FGTS, 250 mil no SBPE, por volta de, em 80, 600 mil unidades no único ano. Isso
começa já a cair em 81, 82 e depois, a partir de 83, uma queda violentíssima que não chega nem a 40 mil unidades cada um desses dois sistemas. Portanto, o que nós vamos ter é uma enorme paralisação nesse período aqui entre 83 e, na verdade, até 96, né, principalmente até 96, no caso do SBPE, praticamente até o fim do século, começo do século XX, né, nós vamos ter financiamentos muito reduzidos no âmbito federal, né? Isso vai significar, né, menos produção habitacional e, né, força os estados e os municípios a criar programas alternativos, e muitos deles são criados com recursos não onerosos, ou seja, recursos que não precisam ser retornados para suas fontes, recursos de orçamento. E aqui a gente tem uma diferença muito grande entre esse sistema baseado no Sistema Financeiro da Habitação, SBPE e FGTS, que são retornáveis e, portanto, eles excluem a baixa renda, que é aquela parcela da população que não tem recurso para pagar um financiamento. E, então, nós vamos começar a ter aí o início de uma coisa que é extremamente importante, que são os programas habitacionais baseados nos recursos orçamentários, ou seja, com subsídio, né? Vai começar a se introduzir a ideia de subsídio na política habitacional, que era um elemento fundamental para poder atender a baixa renda, e isso vai ser fundamental para o período seguinte, quando o governo federal cria, então, um programa habitacional baseado no subsídio, que é o Minha Casa Minha Vida. Mas voltando então aqui aos anos 80, né, é um período então de muita reivindicação popular, né, que por um lado estava vinculado aos direitos democráticos, né, como por exemplo aqui a luta pela direta já, né, queremos votar para presidente, né, uma campanha enorme, principalmente em 84. 84 foi o grande momento dessa campanha pelas diretas já. E, por outro lado, a mobilização da periferia da cidade de São Paulo, né, reivindicando, por exemplo, a posse da terra das favelas, reivindicando água e luz nas favelas, né, reivindicando melhorias urbanas, né, regularização dos loteamentos clandestinos. Então, a pauta do Brasil, né, das cidades brasileiras nos anos 80 vai ser uma pauta baseada nesses dois grandes pilares: melhores condições de vida, né, programas de saúde, de educação, de habitação, de infraestrutura e, por outro lado, de redemocratização da sociedade. E, né, esse momento vai ser um momento muito propício, então, ao crescimento dos movimentos de moradia e de um papel mais importante dos municípios na política habitacional. Porque no período do BNH, né, os municípios ou os estados, né, eles tinham as Coabs, né, que eram agentes promotores e financeiros do sistema financeiro da habitação. Mas, praticamente, eles seguiam as regras das regras nacionais, porque as regras nacionais eram estabelecidas de cima para baixo, né? Não havia muita, não havia muita independência das Coabs para formular suas próprias políticas. É claro que algumas Coabs, principalmente no que dizia respeito à localização dos conjuntos, poderiam ser melhores, né, ou mais adequadas de acordo com, né, a política local, mas de uma maneira geral, né, os conjuntos eram sempre periféricos, né, porque havia limite para o custo da terra dentro do financiamento habitacional. E as prefeituras, elas e os estados compravam terras distantes, mais baratas, para poder fazer esses conjuntos habitacionais. Né? O que vai acontecer, então, no início, a partir dos anos 80, e principalmente nos anos 90, né, quando nós vamos ter, então, eleições diretas em todos os níveis, né, do país, o desenvolvimento de programas habitacionais baseados, então, nos estados e nos municípios, e com muita participação popular. Por quê? Porque havia uma forte pressão popular, e o município, principalmente, era o primeiro anteparo desse movimento social, né? Embora os movimentos olhassem também para o nível federal, né, o município é o que estava mais perto do dia a dia dele, e eram os municípios que tinham que dar uma resposta
para esse problema imediato. E aí nós vamos ver, vamos assistir aí pela ação de vários municípios, novidades, uma nova abordagem para a questão da habitação. Uma das questões que mais se coloca nesse período, é um período de muita mobilização popular, a participação dos futuros moradores, ou a participação dos moradores de uma favela nos projetos, de habitação que vão ser implementados. Essa ideia da população participar dos projetos é uma ideia que vem, vamos dizer assim, de toda uma tradição, de uma certa visão de arquitetos que, de certa forma, buscam renovar aquela visão dos arquitetos modernos. Os arquitetos modernos, a arquitetura moderna, ela tinha uma visão muito de cima para baixo, muita a ideia de que o arquiteto vai ter a solução para os problemas, enquanto vai surgindo, ao longo, já desde os anos 50 para os 60, em nível internacional, vão surgindo os arquitetos que contestam essa visão e colocam a importância de incorporar a participação popular, as práticas populares como elementos importantes para enfrentar o problema da habitação. Um arquiteto que teve um papel muito importante nisso foi o John Turner, um arquiteto inglês que vai morar no Peru e vai participar então da formulação de propostas habitacionais baseadas nesses princípios. E aqui no Brasil nós vamos ter o Carlos Nelson dos Santos, um arquiteto carioca que vai participar nos anos 60 ainda, da urbanização da favela Brasipina, junto com outros arquitetos que faziam parte dessa mesma grupo chamado Quadra, que vão então atuar na favela Brasipina e fazer a urbanização da favela Brasipina. Depois ele vai problematizar isso num livro chamado Movimentos Sociais Urbanos, mostrando exatamente o papel que o movimento social pode ter na formulação de programas e projetos habitacionais. E nós aqui em São Paulo vamos criar o Laboratório de Habitação, que é uma experiência também muito importante a partir de 82, na qual eu participei, dando assessoria para os movimentos sociais e introduzindo a ideia da autogestão, como um elemento fundamental para poder pensar o projeto habitacional. Obviamente não é uma ideia original nossa, era uma ideia que vem de uma tradição longa das cooperativas habitacionais, que na Europa já desde os anos 20 e 30 existiam e que nós tínhamos aqui na América Latina, na América do Sul, uma experiência muito interessante, que é a experiência do Uruguai, das cooperativas de ajuda mútua do Uruguai, que influenciaram enormemente não só os movimentos sociais, como também os técnicos como eu. Eu conheci em 81, 82 a experiência do Uruguai, depois estive para lá em 84, nesse período nós trabalhávamos no Laboratório de Habitação e fomos então formulando uma proposta. Tiveram outros arquitetos uruguaios que vieram para o Brasil, como o Leonardo Pessina, que foi trabalhar no ABC, alguns arquitetos e algumas experiências também do Rio Grande do Sul, que vão se desenvolver nesse período, e depois essa ideia da autogestão ao longo dos anos 90 vai se espalhar por outras cidades brasileiras. Então, o que caracterizava esse programa? A participação da sociedade nos projetos era um elemento fundamental, não só na elaboração do projeto, como na gestão do empreendimento. E isso vai ser consolidado num programa chamado FUNAPS Comunitário, programa de mutirão com autogestão, que nós desenvolvemos no governo da Luiza Erundina, onde então todos os projetos passavam por processos participativos, seja para a elaboração do projeto, seja para a gestão do empreendimento. Aqui a gente vê, por exemplo, um canteiro de obras com uma futura moradora que está aqui participando da gestão da obra. Então, nesse programa, é um programa baseado em uma parceria do poder público através do FUNAPS. O FUNAPS era um fundo de habitação popular que era gerenciado pela Superintendência de Habitação Popular, e eu era o secretário executivo desse fundo, e esse fundo então fazia uma parceria com uma associação comunitária de construção para a construção de um conjunto habitacional voltado para os associados dessa associação, que era obrigada a contratar uma assessoria técnica sem fins lucrativos para poder então dar assessoria aos projetos
e aí a gente conseguiu produzir conjuntos, né, extremamente importantes do ponto de vista da renovação da arquitetura, da inserção urbana e do processo construtivo, né? Aqui a gente vê, por exemplo, né, uma assembleia dos futuros mutirantes, dos mutirantes, né, para a discussão do projeto e da gestão da obra, num galpão comunitário. O galpão comunitário era também uma das iniciativas mais importantes desse programa, né, porque ele permitia, então, né, que a população pudesse ter um espaço para se reunir, um espaço a partir do qual também se organizava o canteiro de obra, e dessa maneira era possível a comunidade se reunir. Antes, portanto, da própria construção do conjunto, a população tomava posse do terreno e passava a se reunir no terreno para organizar o processo de construção em mutirão, né? Não era 100% mutirão, uma porcentagem dos recursos podiam ser utilizados para a contratação da mão de obra, mas outra parte era feita em mutirão, lembrando que isso era um programa municipal, né? O município não tinha, não era um sistema financeiro federal de habitação, como, né, como por exemplo, né, nós vivemos no período anterior, não havia recursos orçamentários com grande disponibilidade, mas, né, a ideia da parceria entre a comunidade e a prefeitura possibilitou, então, dar início, na época aqui do governo da Luiza Erundina, a 109 mutirões com autogestão e na construção de cerca de 11 mil unidades habitacionais. Mas não era o único programa, né, habitacional que era desenvolvido, né? Na verdade, esse era um dos programas. Havia também produção por empreiteira, havia também construção por outros sistemas que não só através do mutirão com autogestão. Mas foi aquilo que mais encantou todos, né, essa mobilização da sociedade, e também a sociedade, os moradores, definiam qual era o sistema que eles queriam construir. Por exemplo, essa comunidade resolve fazer casas com telhado de telha de barro, né? Aqui a gente já vê um outro conjunto, né, que a opção foi, né, fazer as lajes com concreto usinado, porque, na verdade, a gestão dos recursos era uma gestão realizada por parte do grupo, da associação, com a sua assessoria técnica, que a partir de limites do financiamento decidiam o sistema construtivo, os materiais de construção, buscavam os materiais de construção mais baratos, faziam concorrências públicas, eles recebiam os recursos em parcelas de acordo com o andamento da obra. E aí, então, muitas coisas inovadoras foram sendo pensadas, né? Por exemplo, né, a pré-fabricação de componentes da construção, onde aqui também havia uma mistura de trabalho pago, por exemplo, de um carpinteiro que fazia essas formas, e depois a população em sistemas de mutirão, né, enchiam essas formas de concreto, então podia dessa maneira se obter um material mais barato e um material de qualidade, né, a estrutura da escada, o degrau da escada, e aqui a escada colocada, então, né, dando mais agilidade ao processo e enfrentando um dos problemas que era normalmente considerado um ponto de estrangulamento, né, desse processo, que era exatamente a demora, né, para a construção desses conjuntos habitacionais. Aqui a gente vê outros materiais pré-fabricados, né, por exemplo, né, parapeitos de janela, né, esse pequeno material que dá uma proteção, né, proteção na entrada da casa com um ponto de luz, ou seja, materiais que foram feitos e que foram sendo utilizados na construção. Aqui a gente vê, né, exatamente esses materiais, essa proteção aqui em cima da porta com um ponto de luz, né, os parapeitos, né? Então uma qualidade de construção, e aí vai se gerando uma experiência das assessorias técnicas, que é uma experiência nova, né? Não existiam praticamente não existiam assessorias técnicas antes dessa experiência aqui em São Paulo. É claro que, por exemplo, nós como laboratório de habitação funcionamos desde o começo dos anos 80, né? Algumas outras assessorias foram se formando nos anos 80, mas muito poucas, mas aqui, né, entre 89 e 92, muitas assessorias técnicas vão surgir
na cidade de São Paulo e gerando projetos habitacionais muito diferenciados. A gente vê que, né, projetos de sobradinhos, né, como a gente viu no sobrado anterior, é um modelo, aqui a gente vê outro modelo de sobrado, aqui a gente vê um outro modelo de projeto, ou seja, a mesma tipologia com uma diversidade de soluções. E com isso, né, nós vamos ter um dos aspectos importantes de uma política habitacional, que é a diversidade de soluções arquitetônicas, além da diversidade de programas. E dessa maneira, então, a gente vê como, né, se diversifica e se criam alternativas habitacionais para a produção de habitação social, que vai ser marcante nesse período. Eu vejo aqui, estou passando aqui vários desses projetos desenvolvidos nesse período, né, projetos muito criativos e, é importante, a um custo muito menor do que os projetos feitos por empreiteira, de modo que a gente vai poder, nesse período, inovar no processo de produção, nos projetos, no custo e na inserção urbana. Grande parte desses projetos estão inseridos dentro da cidade. A gente vê aqui um loteamento, um antigo loteamento, né, ainda bem periférico, mas um conjunto habitacional sendo construído numa área vazia dentro de um loteamento pré-existente, né? Aqui a gente vê, né, a qualidade arquitetônica desse projeto. Então, um projeto excelente do ponto de vista da arquitetura e da inserção urbana. É um projeto que está no perímetro externo, né, do quarteirão, né, e gerando, então, um pátio interno, né, maravilhoso enquanto espaço urbano, né, para onde se abrem, então, todas as habitações, e a gente vê também que há uma diversidade nas próprias fachadas desses edifícios, até pelo sistema de acesso, né? O primeiro andar se acessa diretamente, o segundo andar se acessa através de uma escada que abre para dois, né? Aqui a gente pode ver, se abre para uma escada aqui que abre para esses dois apartamentos do segundo andar. O terceiro andar, ela a partir dessa escada que está aqui, se chega num corredor que está no terceiro andar, que gera então um corredor externo e que vai dar acesso para um quarto pavimento, né? Então, dessa maneira, a gente tem uma diversidade no projeto, né, e esse é um dos inúmeros projetos feitos nesse período. Né? Esses projetos com autoconstrução e gestão não era só a construção da casa, a ideia era também constituir uma comunidade com um amplo conjunto de equipamentos, de serviços que já começavam a acontecer durante o mutirão, né, para, né, poder servir de apoio ao mutirão. Então, por exemplo, a horta comunitária, né, o refeitório onde as pessoas almoçavam nos fins de semana, o que era previsto era 16 horas por família, né, que podia ser feita por uma única pessoa no sábado e no domingo, ou por um casal num único dia, né? Obviamente, todas as outras atividades, né, como a horta, como o clube de mães, né, como o espaço para as crianças, eram gerenciados também por mutirantes, então não eram todos trabalhando na obra, trabalhando em outras atividades, e isso tudo vai gerar, então, né, uma mobilização dessa sociedade, porque a ideia não era simplesmente construir um conjunto, era constituir uma comunidade organizada e uma comunidade que pudesse enfrentar, né, não só o problema da habitação, mas outras questões importantes que estão vinculadas à habitação. Outro programa desenvolvido nesse período foi o programa de urbanização de favelas, né? Aqui a gente vê, né, uma urbanização já num sentido novo, né, no sentido de colocação de infraestrutura, abertura do viário, colocação da infraestrutura, né, deixando então para uma outra etapa, que poderia ser feita inclusive com apoio, né, da prefeitura, para a reconstrução das unidades habitacionais. O custo de uma intervenção desse tipo era muitas vezes menor do que o custo de construir uma unidade nova num loteamento novo. Então, né, a ideia era exatamente essa de viabilizar a urbanização. Mas é claro que em muitas situações era necessário fazer um remanejamento da população. Então a gente introduz a ideia de poder verticalizar no interior da favela, que a gente vê esse conjunto construído na favela do Heliópolis, um conjunto, né, de 3 pavimentos, que vai abrigar famílias que moravam dentro da favela, mas que para poder fazer a urbanização, por exemplo, a gente vê essa rua aqui, né, que depois continua numa viela, para poder viabilizar então uma rua adequada, um acesso adequado, né, uma série de barracos tinham que ser removidos e o conjunto funcionava como um apoio para o processo de urbanização.
né? E aí então a urbanização entrava com a colocação de infraestrutura, a colocação, né, de água, de esgoto, né, luz elétrica, pavimentação, de modo então a transformar aquela favela num bairro que, por sua vez, isso aqui, essas imagens que eu estou mostrando são imagens do governo da Luiz Erundina, de 89 a 92, né, onde eu coordenei esse programa, mas ele vai inspirar outros programas. Por exemplo, o próprio nome, né, Favela Bairro, vai ser um programa iniciado no Rio de Janeiro em 92, numa administração que era, né, porque era uma administração do César Maia, né, um prefeito conservador, mas que vai ter, né, algumas iniciativas importantes do ponto de vista urbano, entre os quais, né, há esse programa que, né, que inclusive de alguma maneira ele se inspira ou ele avança, né, em relação ao programa construído em São Paulo. Outro programa fundamental, né, que vai ser implantado nesse momento, e veja que aqui nós estamos falando de programas que depois, na próxima aula que nós vamos falar aqui do governo Lula, das novas programas habitacionais, muitos desses programas vão ser incorporados, né, por outras cidades brasileiras e também por outros, e também pelo próprio governo federal, menos do que eu gostaria, mas alguma coisa foi incorporada. E um outro programa era a ideia do direito ao centro, a proximidade com o trabalho. Essa questão, já lá no governo da Luiz Erundina, né, nos começo dos anos 90, nós falávamos isso com muita intensidade. Depois isso vai virar um objetivo do plano diretor em 2002, né, e depois em 2014 vai virar também uma grande reivindicação no movimento social. O movimento social de moradia, depois do governo da Luiz Erundina, vai colocar a questão da habitação no centro como um aspecto fundamental da sua agenda. Mas isso começa, né, a ganhar corpo no governo da Luiz Erundina com alguns projetos que nós vamos desenvolver no âmbito de uma política para os cortiços, né? Aqui a gente vê, então, nessa foto, nós estamos vendo aqui uma região no Brás, né, essa avenida Celso Garcia, né, aqui a gente vê um cortiço, né, vocês estão vendo um cortiço aqui no meio dessa área, né, um cortiço que tem um casarão na frente e tem uma série de construções no fundo, com roupa pendurada aqui, e esse cortiço vai dar origem, então, a um projeto habitacional chamado Casarão Celso Garcia, né, que vai tomar todo esse espaço aqui, entre esse prédio amarelo e esse outro prédio de 4 andares que está aqui à direita. Toda essa área, então, vai ser desapropriada pela prefeitura para dar origem, então, a esse projeto, que é um projeto habitacional que conserva o casarão. Nesse casarão, e no fundo dele, né, moravam 58 pessoas nessas condições que vocês estão vendo aqui, ou seja, num único quartinho se dormia, se cozinhava, se guardavam, né, as roupas, todas as coisas que a família tinha, em condições extremamente precárias, e, né, o fundo do casarão tinha essas características, né, ou seja, construções precárias e uma ocupação dessas áreas comuns para pendurar roupa, para fazer a lavagem, né, da roupa e uma área bastante improvisada. Um outro projeto, então esses projetos habitacionais produzidos nesse período vão gerar alguns exemplares que vão ser paradigmáticos, né? Esse aqui é o projeto do Pedro Facchini, né, que é um projeto, um cortiço encavado dentro de um lote, né? E que então vai ser um projeto pequeno, né? São 12 famílias, mas essas 12 famílias moravam em condições muito precárias, então se desenvolve um pequeno projeto habitacional encravado no lote, né, onde então essas 12 famílias passam a ter uma moradia digna. Aqui a gente vê, né, esse projetinho, é um predinho, né, um predinho baixo, um predinho que abriga todas as famílias que moravam no cortiço que ficava no bairro do Ipiranga. E essas experiências na área central vai gerar, então, todo um movimento que vai ser um movimento de ocupação de imóveis ociosos em áreas centrais. Isso é muito importante porque vai colocar na agenda essa relação entre a questão urbana e a questão habitacional, né? E colocar também em pauta a ociosidade de prédios em áreas centrais. Aqui a gente vê um outro projeto, então, que era antigos casarões
da USP, né, que a USP recebeu como herança vacante, que foi ocupada pelo movimento de moradia, que depois, negociando com a USP e com o governo do estado, vai obter recursos para poder fazer esse predinho também de 6 andares, aonde vai abrigar um número significativo de famílias num terreno que estava ocioso. No Rio de Janeiro, a gente vê um outro programa também muito importante que vai ser desenvolvido nos anos 90, que é o chamado programa Novas Alternativas, e uma das vertentes desse programa vai ser a atuação em cortiços, alguns deles que estavam em ruínas, como esse da rua Senador Pompeu, no bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro, que vai ser transformado, então, num projeto de habitação social, com moradias dignas, com condição, então, de receber moradores numa área muito bem localizada dentro da cidade. Aqui a gente vê um outro projeto no Rio de Janeiro, também na zona portuária, um projeto de habitações novas, com também uma qualidade muito grande, dentro de um outro programa, esse já no final dos anos 90, criado pelo governo federal, que está na origem, inclusive, do Minha Casa Minha Vida, chamado PAR, Programa de Arrendamento Residencial. Ele começa como um programa de arrendamento residencial, que era um arrendamento, ou seja, um aluguel com opção de compra, mas ele vai trazer aí uma série de novidades, ou seja, vai criar um fundo, que é o FAR, o Fundo de Arrendamento Residencial, que vai ser decisivo, então, para a criação do programa Minha Casa Minha Vida. E no âmbito desse processo todo, o movimento de habitação vai ter a seguinte percepção: esses programas municipais que estavam sendo feitos eram programas muito interessantes, muito importantes, mas os fundos do município, os recursos orçamentários municipais eram insuficientes para dar conta da necessidade habitacional do país. Era necessário um programa nacional, e o governo federal, nos anos 80 e 90, estava quase que paralisado o sistema de financiamento e, além disso, os programas que vinham sendo feitos, eles não estavam adequados para a renda da população. O próprio FAR, o próprio PAR, como nós mostramos no último slide, ele não atendia a população de renda mais baixa e, por isso, era necessário criar um Fundo Nacional de Moradia. Na verdade, baseado muito no FUNAPS, no Fundo Municipal de Moradia de São Paulo, que durante o governo do Luiz Erundina implementou vários projetos, se elaborar um projeto de lei de iniciativa nacional, e aqui a gente vê as famílias entregando essas assinaturas, 1 milhão de assinaturas, para a criação de um Fundo Nacional de Habitação no Interesse Social, isso em 91. Obviamente, esses projetos todos, essas iniciativas todas vão ser fundamentais, então, para a estratégia da política habitacional do governo Lula, que nós vamos tratar na nossa próxima aula e que vai, então, encerrar com o último período que nós estamos tratando aqui no nosso curso. Depois nós vamos fazer uma última aula, que é uma aula para discutir o presente, para discutir onde nós estamos e o que nós precisamos fazer. Mas, para encerrar aqui o ciclo histórico da habitação, a revisão histórica, nós vamos falar agora, então, da política habitacional do governo Lula, que será o assunto da nossa próxima aula.